químicas. A gente vai dar continuidade com a ligação covalente, tá? E como a gente combinou, viu? 4 informações de cada uma dessas ligações. Qual seria a primeira informação que a gente precisa saber sobre ligação covalente? Aquela lá que a gente já sabe da ligação iônica. Quais seriam os elementos envolvidos nessa ligação covalente, viu? Aqui o caso vai ser, veja bem, A metal com A metal e A metal com hidrogênio. Eu peço até o cuidado de vocês quando vocês estiverem fazendo identificação de ligação em que esteja participando do elemento hidrogênio. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele participa de ligações covalentes e ligações iônicas. Então, fiquem com cuidado no caso do hidrogênio, viu? Identifiquem com muito cuidado essa ligação. E quem, na verdade, vai fazer a identificação não será o hidrogênio, vai ser o elemento a que ele esteja ligado. Por exemplo, o hidrogênio está ligado ao metal, a ligação é iônica. O hidrogênio está ligado a metal, a ligação é covalente, certo? Bom, a gente já tem a informação que na tabela periódica, os ametais, eles apresentam uma característica que é a elevada eletronegatividade. E essa característica consiste em você, em ligações químicas, atrair elétrons para si. E observem bem, este está atraindo elétrons e este também. Percebam que o comportamento aqui vai ser completamente diferente da ligação iônica. Porque nesse caso, está todo mundo querendo receber elétrons. Não tem ninguém querendo doar elétrons. E aí é por isso que nesse caso a interação vai ser o quê? Compartilhar pares eletrônicos. Então percebam, por que ocorre compartilhamento de pares eletrônicos na ligação covalente? Simplesmente porque em ligações covalentes a gente só tem elementos que estão envolvidos nesse tipo de ligação por meio do recebimento de elétrons. Se todo mundo só está querendo receber, então o que a gente vai poder fazer é compartilhar pares eletrônicos. Observem que aqui em momento algum vai poder ocorrer a transferência de elétrons, porque todo mundo só está querendo receber. Então o que eles vão fazer realmente é compartilhar pares eletrônicos. O que vai ficar lá na ligação visto como uma estrutura mais ou menos como esta aqui, ó. Isso aqui significa um compartilhamento. Aquele elétron que era só de um determinado elemento vai passar a ser dele e do outro elemento que está envolvido na ligação. Então, o compartilhamento é a forma como eles vão interagir. O terceiro item que a gente precisa saber sobre ligações químicas é a formulação. E aí eu coloquei aqui para vocês as várias formas de formular um composto covalente, né? E aí a gente vai trabalhar essas fórmulas, né? Na verdade, algumas delas mais para frente, né? No caso da fórmula mínima, por exemplo, a fórmula centesimal, percentual, que a gente vai estudar quando estiver trabalhando com cálculos estequiométricos. Mas olha só, a gente vai precisar agora, nesse momento, fazer formulação eletrônica, a fórmula eletrônica que eu vou chamar de fórmula de Lewis, né? Dessa fórmula eletrônica a gente vai chegar à fórmula estrutural plana. Como o próprio nome diz, fórmula estrutural plana é ela como se apresenta no papel ou no quadro, quando a gente for representar aqui. Ela está no plano. Esta estrutura, quando vai para o espaço, né, no espaço, a gente vai ter uma outra representação dela, porque ela vai estar sob influência de elétrons ligantes e elétrons não ligantes. E aí, nesse caso, a gente vai da fórmula estrutural plana para a fórmula espacial. E isso vai criar, inclusive, um assunto que o vestibular pede de vocês, que é a geometria molecular. Ou seja, como é que aquilo que eu escrevo ali no papel, por exemplo, como é que a gente escreve água no papel? Né? Primeiro assim, e isso aqui sabe o que é? Fórmula molecular da água.
Depois eu posso desmembrar esses átomos aqui olhando a molécula mais detalhadamente. Aí eu vou fazer HOH, que é o que a gente vai já fazer. Isso aqui é fórmula estrutural plana, tá aqui no quadro assim. Mas nós vamos estudar que, na verdade, no espaço a água não faz um ângulo de 180 entre os hidrogênios. O ângulo que ela faz é inferior a 180. Ou seja, a água no espaço, ela se comporta mais ou menos assim, ó. Pronto. Esse ângulo aqui é inferior a 180. Ou seja, isso aqui é quando eu faço a molécula da água na forma de uma fórmula estrutural plana. Quando eu vou representar esta água no espaço, ela passa a ser isso aqui, ó. Ou seja, aquele ângulo de 180 não é mais o ângulo real. E aí é isso que a gente vai estudar como fórmulas espaciais, ou seja, geometria molecular. Bom, agora, nesse momento, a gente vai precisar trabalhar a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural plana e a fórmula molecular. Ainda dentro do assunto de ligações químicas, nós vamos estudar geometria molecular. Geometria molecular é o estudo das fórmulas espaciais. Tá? Bom, no próximo módulo, a gente vai ter fórmula mínima e fórmula centesimal, que é também chamada de fórmula percentual. A fórmula mínima, gente, é aquela menor proporção entre números inteiros retirados de uma fórmula molecular. Vou colocar aqui um exemplo só para a gente não ficar aqui sem saber o que seria uma fórmula mínima, né? Uma fórmula mínima, tá? Então, por exemplo, olha só, quando a gente fala glicose é C6H12O6, isso é, sabe o quê? Fórmula molecular da glicose. Eu posso simplificar isso aqui aos menores valores inteiros? Sim, eu vou dividir todo mundo por 6, por exemplo. Aí vai ficar o quê? CH2O. Pronto, isso passou a ser fórmula mínima. A fórmula mínima, então, é a menor proporção em números inteiros retirados da fórmula molecular, certo? Já a centesimal é quando vem para vocês um composto representado assim, ó. C, por exemplo, 75%, H, 25%. Isso aqui ele está representando para vocês a proporção em massa para cada 100% daquela molécula. Tá? Então a gente tem aqui a chamada fórmula centesimal, que é também conhecida como fórmula percentual ou fórmula porcentual. Mas isso é só a nível de informação para vocês, porque na verdade aqui nós vamos estudar agora, nesse momento, olha só, a fórmula de Lewis, a estrutural plana e a molecular. Tá? A espacial ainda fará parte do assunto de ligações, mas mais para frente o assunto é geometria molecular. E a fórmula mínima e a centesimal são casos de você estudar em cálculos estequiométricos, né? Que é quando a gente estuda ali, né, os tipos de fórmulas e como calcular essas fórmulas. Tá? Então, essa formulação aqui, né, nós temos que trabalhar a nível de fórmula de Lewis, fórmula estrutural plana, fórmula molecular. Nesse momento, esse é o nosso foco. Gente, para a gente formular um composto covalente, a gente vai ter que respeitar a regra do octeto. Tá? Claro que nós teremos que estudar também para frente, vai ser uma aula ainda sobre exceções da regra do octeto. Tá? Mas agora, nesse momento, a gente vai ter que respeitar a regra do octeto, lembrando que respeitar a regra do octeto é atingir 8 elétrons na camada de valência. Quando a gente formula compostos covalentes,
A gente tem que entender que a gente está formulando compostos entre elementos ametálicos. E é aquela parte ali da tabela periódica, lembra? Aquele meio que triângulo aqui da tabela periódica. E esse triângulo aqui da tabela periódica começa, né, com elementos realmente ametálicos a partir da família 4A. Né? 4A, então, significa possuir quantos elétrons na camada de valência? 4. Para ele atingir a regra do octeto, ele tem que receber mais 4 elétrons. E aí é quando ele faz 4 ligações. Olha lá como é que o negócio funciona. Se ele é da 4A, ele precisa fazer 4 ligações. Se ele é da 5A, ele vai ter que executar 3 ligações. Se ele é da 6A, ele vai se satisfazer com 2 ligações. 7A e hidrogênio fazem uma ligação. Isso por quê? Porque o hidrogênio estabiliza e assemelha-se ao hélio. Tá? A 7A ganha 1 e passa a ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente, para formular compostos covalentes, a gente só precisa saber disso aqui. Respeitar esse número de ligações. Lembrando que existem 2 tipos de ligações covalentes. Né? A nível de médio, a gente estuda a ligação covalente normal e a ligação covalente dativa. A dativa é também chamada de coordenada. Tá? Gente, o princípio é o mesmo, é compartilhamento de elétrons, tanto na normal quanto na dativa. A diferença é que na normal esse compartilhamento é feito por 2 elementos diferentes. Na dativa, só um elemento está contribuindo para este compartilhamento. Essa é a diferença, mas o princípio é o mesmo. Agora a gente tende a fazer uma representação diferente, ou seja, quando se trata de ligação covalente normal, a gente representa por um tracejado, tá? Quando se trata de dativa, a gente representa por uma seta. E esta seta, ela indica o elemento que está necessitando do compartilhamento, tá? Funciona dessa forma. Ligação covalente normal é ligação representada por um traço. A dativa, inclusive, ela só vai ocorrer quando todas as possibilidades de normais já acontecerem, tá? Bom, então seria normal uma covalente como esta, que a gente vai dizer ligação covalente normal simples, ligação covalente normal dupla, ligação covalente normal tripla. E isso aqui só vai depender dos elementos para que a gente esteja fazendo ligação. Então, gente, existem 2 tipos de ligações covalentes, né? A normal e a dativa, que é também chamada de coordenada, certo? O que diferencia uma da outra é realmente a representação, tá? A gente vai ter que representar dessa forma diferenciada, porque a gente vai ver que vai exceder o número de ligações. E a gente não pode estar colocando, por exemplo, olha só, um elemento como o nitrogênio, que faz 3 ligações, em um desenho não pode estar executando 4 ligações, tá? Ele não vai poder estar fazendo 4 ligações, ele pode fazer 3 normais e uma dativa. Aí sim, tudo bem, por isso que a gente faz essa representação diferenciada. Lembrando que estas previsões aqui, ó, são todas para ligações covalentes normais, tá? São todas para ligações covalentes normais. A dativa a gente vai verificar de acordo com a necessidade da questão. Então a gente vai pegar aqui uma questão para formular, né? E a gente vai seguir naquela ordem. Primeiro a gente faz a Lewis, depois a gente faz a estrutural plana e chega na molecular. Eu vou pedir que vocês localizem a apostila de vocês na página 31 e a questão de número 3. Tá? É a da Unicamp, diz o seguinte: observe as seguintes fórmulas eletrônicas, que é a fórmula de Lewis, né?
E aí ela pede que você consulte a classificação periódica dos elementos e escreva a fórmula eletrônica das moléculas formadas pelos seguintes elementos. O primeiro caso, a letra A, pede a formulação, nós estamos na questão de número 3, viu? 3, letra A. Ele pede a formulação do fósforo e do hidrogênio. Então, ó, fósforo e hidrogênio. Fósforo e hidrogênio é o nosso primeiro caso na questão de número 3, letra A. Ele pede que você faça a fórmula eletrônica disso aqui. A gente vai, na verdade, fazer eletrônica, depois a gente faz a estrutural plana e chega na molecular para a gente já exercitar as 3 formas que a gente precisa exercitar agora. Gente, primeira dica, quando a gente vai fazer a fórmula de Lewis, é encontrar os 2 elementos aqui em questão, por exemplo, quem executa mais ligação. Dos 2, quem executa mais ligação. E colocar esse elemento que executa mais ligação no centro do teu desenho, tá? Então nós vamos colocar aqui, entre fósforo e hidrogênio, o fósforo no centro do nosso desenho. Sabe por quê? Porque o fósforo é da família 5A. E olha só como eu já consigo prever que ele vai fazer 3 ligações. Então a gente vai representar o fósforo, né? Essa primeira fórmula que a gente vai fazer é a fórmula de Lewis. E aí a gente representa assim, ó, coloca o fósforo e coloca o número de elétrons que ele possui na camada de valência. Ora, se ele é da família 5A, ele possui 5 elétrons na camada de valência. Então eu represento aqui, ó, 5 elétrons para o fósforo, certo? Aí depois eu represento outro elemento, quem é ele? O hidrogênio. E o hidrogênio possui o quê? 1 elétron, né? Ele possui 1 elétron somente. Olha só o que a gente vai fazer. Primeiro, compartilhamento. Lembrando que aqui de cara a gente até poderia falar a fórmula, porque já há uma relação, ó, se a 5A faz 3 ligações e o hidrogênio faz 1 ligação, consequentemente, para cada elemento da 5A eu vou precisar de 3 hidrogênios. Vamos lá, desenhar isso aqui. Ó, compartilhei. Gente, quando eu faço isso, esse hidrogênio fica com 2 elétrons. Um que era dele e um que acabou de receber do fósforo por compartilhamento. Sabe por quê? Porque esse que é do hidrogênio passa a ser do fósforo também. Essa é a diferença na iônica. Na iônica ele doa. Aqui não, tá? Fazendo o processo de compartilhamento, tá? O que era só meu agora passa a ser meu e do fósforo. O que era só do fósforo passa a ser do fósforo e do hidrogênio. E aí dessa forma nós temos a ligação covalente, tá? Aqui o primeiro compartilhamento, o hidrogênio está ok. O fósforo tem 5, 6 elétrons. Lembrando que ele tem que ficar com 8. Coloca-se mais um hidrogênio. Compartilha. Hidrogênio ok, fósforo agora com 7. Coloca-se mais um hidrogênio. Hidrogênio ok, fósforo com 8. Vamos lá? Cada hidrogênio está com 2 e ele está querendo se assemelhar ao hélio. Os fósforos, nesse caso 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho assim a fórmula de Lewis. Essa fórmula de Lewis se transforma em fórmula estrutural plana. Lembrando que se eu estou dizendo que ela é plana é porque ela se encontra no papel, tá? No papel essa fórmula ficaria assim, ó. Fósforo, um compartilhamento significa um traço. Outro traço e outro traço. Isso é a fórmula estrutural plana. É eu desenhando aqui no quadro, vocês desenhando no caderno, é como ele se encontra no papel. Isso aqui provavelmente não vai ficar assim no espaço e não vai ficar mesmo como nós vamos ver em aula de geometria espacial, tá?
Por último, nós temos a fórmula molecular, que vai identificar para quantos fósforos eu necessito de quantos hidrogênios. Aqui nesse caso, ó, pH3. pH3. Bom, a ordem da colocação desses elementos normalmente é do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, viu? Mas existem algumas exceções que nós vamos ver, tá? Então, essa ordem aqui a gente vai adequar aí, porque existem algumas exceções, tá? Então, assim, ó, letra A, fósforo e hidrogênio. Fórmula de Lewis, que é também chamada de fórmula eletrônica, porque especifica os elétrons, a camada de valência e tudo mais. Fórmula plana, cada compartilhamento desse passa a ser representado, né, na forma de um traço, tá? E por último nós temos a fórmula molecular. Então aí nós temos a questão de número 3, letra A, tá? Aí ele tem, por exemplo, enxofre e hidrogênio, na letra B, pede que vocês façam, o enxofre e o hidrogênio, o flúor e o carbono, tá? Eu vou pedir que vocês façam isso aí, para exercitar isso aqui, mas eu preciso que a gente faça um detalhamento aqui quando aparecer a ligação dativa, tá? Então, até agora não apareceu nenhuma ligação dativa, mas eu preciso aqui colocar um caso para vocês quando aparece a ligação dativa. Para isso, eu vou fazer dois compostos que vocês já têm conhecimento, ó. E agora eu vou fazer o contrário, viu? Eu vou dar a fórmula molecular, tá? E aí a gente vai encontrar as outras duas. Gente, um exemplo aqui, ó. CO2 e CO, tá? Um exemplo de quando é que não ocorre a ligação dativa e quando é que ela vai ter que ocorrer, tá? CO2 e CO. Aí eu já estou aqui, ó, com a fórmula molecular e aí a gente vai fazer o processo no sentido contrário. Aqui ele já está determinando que é um C com 2 oxigênios e aqui é um C com 1 oxigênio, tá? Bom, quem dos dois aqui faz mais ligação? Então, olha lá, carbono da família 4A, oxigênio da família 6A. Significa que quem faz mais ligação é o carbono. Aí eu coloco o carbono no centro do meu desenho com o número de elétrons da família dele. Pronto. Coloquei um carbono, que é o que a fórmula está determinando que eu faça o meu desenho, certo? E ele pede também que você desenhe 2 oxigênios ao seu redor. E o oxigênio da família 6A. Então a gente representa 6 elétrons em cada um deles. Tá? 6A, 6 elétrons. Pronto. Gente, o carbono faz 4 ligações e o oxigênio faz 2. Isso significa que fica bem tranquilo, sabe por quê? Porque se o carbono faz 4 e cada oxigênio faz 2, aí nesse caso, olha só como é que fica fácil. Quando eu faço isso aqui, esse oxigênio compartilhou com o carbono e o carbono com o oxigênio. O oxigênio que tinha 6 passou a ter 8, sendo 2 do carbono. O carbono que tinha 4 recebeu, né, por compartilhamento, 2 do oxigênio. Passou a ter 6. Aí eu faço o mesmo procedimento aqui, ó. Compartilhei. Dessa forma, oxigênio nos dois nós temos 8. No carbono, nós temos 2 elétrons provenientes de um oxigênio, 2 elétrons provenientes do outro oxigênio. O carbono está com 8 também. Gente, nesse caso aqui, essa seria a Lewis, essa a molecular, e eu fecho aqui com a plana, que ficaria assim, ó, C dupla O dupla O. Essa seria a fórmula estrutural plana. Esta a Lewis e esta a molecular. Agora nós vamos fazer o caso do CO para vocês perceberem uma diferença, que aqui ele já delimitou, que ele quer um C com um O. Vamos lá. Um C com 4
elétrons. E um O com 6 elétrons. E aqui eu tenho que me virar e resolver a regra do octeto com os 2. Lembrando que esse faz 4 ligações e esse faz 2 somente. Olha só, quando a gente faz isso aqui, o oxigênio está satisfeitíssimo. Sabe por quê? Porque o oxigênio está com 6 dele, mais 2 compartilhados com o carbono. O oxigênio está com 8. Mas eu, quando pergunto ao carbono se está tudo bem para ele vai dizer não. Eu só estou com 4 meus, mais 2, 6. Eu não atingi a regra do octeto ainda. É aí que entra a ligação dativa. A dativa vai ser quando um determinado elemento tem elétron suficiente, que a gente chama esse elétron de elétron não ligante, né? São esses aqui, ó. Ele tem elétron suficiente para ajudar o colega aqui que está precisando. O colega só está com 6. Aí a gente faz o quê? Setinha, indicando que está ocorrendo uma ligação do oxigênio, cedendo 2 elétrons para o carbono por meio de um compartilhamento que está partindo de um único elemento em questão, porque ele tem elétron suficiente para isso. Olha, como é que isso aí vai se representar? Bom, C dupla O dativa do O para o C. É aquilo que eu falei anteriormente. A seta, ela vai direcionar o elemento que está na necessidade de elétrons, tá? Então, ela vai orientar para quem está precisando. Ana, eu preciso fazer tantas setas quanto forem necessários os elétrons que ele está em necessidade? Não. Uma única seta dessa aqui pode indicar que ele está compartilhando 1, 2, 3 elétrons. Não há necessidade de colocar, tipo, é um elétron que ele está precisando, eu coloco uma seta. São 2 que ele está precisando, que no caso são 2 aqui. Eu precisaria colocar 2 setas? Não, só basta uma seta, independente da quantidade de elétrons que estejam compartilhando, tá? Só basta uma seta. Então, é nesse caso que a gente vai ter, né, o surgimento da ligação dativa, viu? Bom, para fechar, tem mais uma informação de ligação covalente, né? Qual seria a informação da ligação covalente que está faltando? Nosso quarto item, que é justamente características dos compostos, né? Característica dos compostos, que nesse caso aqui, ó, são compostos covalentes, tá? Característica dos compostos covalentes. Primeiro, normalmente, né, aqui a gente vai estar associando aquele negócio do estado físico. Lembra que eu falei que os iônicos são sólidos, as condições do ambiente? Aqui vamos partir do mesmo princípio, vamos falar sobre esse estado físico. Gente, quando se fala de composto covalente, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Agora me dá um exemplo de covalente sólido. O açúcar, lembra que eu falei que o açúcar é covalente? Açúcar é um caso de um sólido, tá? Líquido, pronto, a água. A água é composto covalente líquido, as condições do ambiente. Gasoso, por exemplo, a gente tem os gases, oxigênio, flúor, nitrogênio, porque é sempre O2, N2, ou flúor, no caso F2. E se eu tenho F2 é flúor com flúor, A metal com A metal, a ligação é covalente. Então, quanto ao estado físico, realmente eles têm essa variedade, tá? Outra coisa que a gente tem que saber é sobre a solubilidade. E quando a gente fala de solubilidade, é aquele negócio, né? Eles podem ser polares ou apolares. E aqui tem realmente essa dupla possibilidade, viu? Eles podem ser solúveis em água ou não. Então, quando se fala de composto covalente, eles podem ser polares ou apolares, tá?
Outra informação que seria importante seria a condução de eletricidade, tá? Condução de eletricidade. E quando se fala de composto covalente, nós temos, em regra para compostos covalentes, eles são considerados compostos que não têm essa boa condução, ou seja, a regra é que eles sejam isolantes, né? Isolantes elétricos, viu? Existem duas possibilidades do composto covalente conduzir eletricidade. O primeiro caso é a grafite ou grafita, né? Que é o carbono que conduz eletricidade na forma sólida, viu? A outra possibilidade é se o composto sofrer ionização. Ao final aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que eu tenho que fazer uma diferença entre ionização e dissociação, tá? Mas se ele sofrer ionização, realmente ele vai poder conduzir eletricidade, tá? Então são sólidos, líquidos ou gasosos, a solubilidade pode ter polar ou apolar, conduzem eletricidade. Dentro dessas duas possibilidades, saindo disso aqui vai para a regra, eles são isolantes, tá? A quarta informação que seria importante é que eles têm baixos pontos de fusão e de ebulição, quando comparado principalmente aos compostos iônicos, tá? Então, tem baixos pontos de fusão e ponto de ebulição. Quando comparados aos iônicos, realmente eles perdem feio os iônicos, tá? Bom, gente, para fechar a aula de hoje, eu gostaria de falar para vocês sobre ionização e dissociação. Isso antecipou muito aí na questão, acho que é a questão 1 fala sobre isso, tá? A questão 1 aí na página 31. Então, vou fazer aqui uma diferença rapidinho, só para a gente fechar. E isso aqui sabe por quê? É porque está antecipando o próximo assunto, porque depois de ligações químicas a gente estuda funções inorgânicas, tá? E aí a gente vai fazer aqui essa diferenciação, tá? Que só antecipa o que a gente vai precisar para o próximo assunto. Gente, isso aqui são modos de gerar condução de eletricidade, tá? Então, quando a eletricidade é conduzida por um meio, que meio é esse? O meio aquoso, a gente pode conduzir essa eletricidade se ocorrer ionização ou dissociação. Os termos são usados de acordo com o composto que a gente trabalha, tá? Então, por exemplo, quem é que sofre dissociação? Dissociação. Primeiro, o que é dissociação? Dissociar, dissociar significa separar. E separar o quê? Íons. Separar íons é dissociar, tá? Ionizar, por outro lado, significa criar íons. Olha lá, aqui eu só separo íons que já existem. Aqui o íon não existe, mas o composto consegue criar íons. Então, quando eu só separo os íons que já existem, qual foi o composto que a gente disse que o composto é um cara que possui íons? É um composto iônico. Então, quem é que sofre dissociação, que só permite separação? Composto iônico. Todo composto iônico sofre dissociação. O que significa? Composto iônico dissocia, separa em íons, e aí esses íons conduzem eletricidade. E aí a gente diz que a solução passou a ser eletrolítica, tá? Então, ó, sofreu dissociação só se for um composto iônico. E se essa dissociação ocorreu, separou íons, formou, portanto, solução eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica? É solução condutora de eletricidade, tá? Bom, isso só vai ocorrer se o composto for iônico. Então, composto iônico sofre dissociação, então significa que ele separou íons que já existiam,
tá? No caso da ionização, os íons não existiram, eles foram criados em meio aquoso. E quem é que tem a possibilidade de criar? Aqui já é possibilidade. São os compostos covalentes, tá? Composto covalente. Ah, Ana, quer dizer que todo composto covalente sofre ionização? É aí que está o que vocês têm que entender. Gente, todo composto iônico sofre dissociação. Todo composto iônico sofre dissociação. Mas nem todo composto covalente sofre ionização. Quer um exemplo? Açúcar, se eu colocar em água, ele vai conduzir eletricidade? Não, porque ele é um covalente, porém não sofre ionização. Agora, se eu colocar, por exemplo, ácido clorídrico em água, ele vai conduzir eletricidade. E o que é o ácido clorídrico? Um composto covalente, tá? Então, ó, se ele sofrer ionização, é um composto covalente. Mas nem todo covalente sofre ionização. E aí, do mesmo jeito, gente, vai criar uma solução eletrolítica, que é a solução condutora de eletricidade. Eu vou colocar os dois exemplos aqui para vocês entenderem, tá? Olha só. Então, perceber que nos dois casos, um íon vai se formar, tá? Bom, olha só. Falei agora do ácido clorídrico. É este cara aqui, ó, o HCl. Pergunto, ele é covalente? É. Sabe por quê? Ametal com hidrogênio. Se eu colocar o ácido clorídrico em água, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se transformar em H+ e Cl-. H+ e Cl- são íons. Mas eu pergunto, esses íons existiam aqui? Não. São íons criados, ou seja, significa que houve aqui uma ionização, tá? Criou-se íons. Olha um outro caso, NaCl, sal de cozinha. Se eu colocar em água, ele vai se transformar em Na+ e Cl-. Agora aqui, gente, não foi íon criado, foi íon separados, tá? Por quê? Porque esses íons aqui, ó, eles já existiam no composto. Então, se eles só foram separados, houve dissociação. Se eles foram criados, houve ionização. Mas observe, não é todo composto covalente que sofre ionização, tá? Tem composto covalente que não sofre. Ó, coloquei o caso do ácido clorídrico, mas se for açúcar, não vai fazer isso, viu? O açúcar, quando colocado em água, ele só vai se transformar em moléculas menores, mas essas moléculas não criam íons. E aí, por isso que não ocorre ali a condução da eletricidade. Então, eu espero que vocês tenham isso aí com uma certa clareza. Vou passar para vocês os exercícios, né, de agora, ligação covalente, né, para que vocês fiquem aí com esse assunto bem reforçado, viu? Agradeço aí a todos.